Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri e de vez em quando a gente traz um pouquinho de geografia para o seu dia a dia. Galera, a gente vai começar um conjunto de aulas de geografia para dar uma força para aquele pessoal que está estudando para o Enem, para quem está se preparando para o seu dia a dia, dentro das suas aulas aqui, é compreender um pouquinho melhor a geografia, como ela funciona, tanto do ponto de vista físico, da geografia física, como também do ponto de vista da geografia humana, da geografia econômica, da geografia social. Vamos fazer várias aulas aqui para você. A gente começa com a aula 1, a aula do relevo brasileiro. Você tem dificuldade de compreender o relevo brasileiro, as características do relevo brasileiro, como ele é classificado, as características geomorfológicas. Então, vem comigo que hoje a gente vai falar do relevo do Brasil. Bora? Então, galera, vamos embora para essa aula de relevo do Brasil. Gente, a formação geológica do Brasil. Uma coisa importante que a gente precisa compreender é que no Brasil não possui dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos, professor? São estruturas mais novas, de maneira geral, que estão acontecendo, estão em processo de transformação agora nos últimos milhões de anos. Como o Brasil tem um relevo mais antigo, a gente vai ver daqui a pouco, a gente não tem nenhum desse tipo de relevo aqui. Esse relevo normalmente a gente encontra em zonas onde as placas estão se tocando, se chocando, mas o relevo brasileiro, o nosso território, está totalmente centralizado na placa sul-americana, longe, distante das zonas de contato entre placas. Então, a primeira grande informação, anota aí, é que a gente não possui nenhum tipo de dobramento moderno, são os tipos de relevo mais altos que a gente tem no planeta hoje. Tá? As principais cordilheiras do mundo estão em regiões de dobramentos modernos, não é o caso do Brasil. No nosso território, nós temos 36% dos chamados escudos cristalinos. E a gente vai estar dividindo ele em escudo das Guianas, o escudo central e o escudo do Atlântico, tá, galera? Você pode estar observando nessa imagem do lado ali, nessa cor mais marrom, um pouco mais escura, onde está o escudo das Guianas, o escudo central brasileiro e também o escudo do Atlântico. Então, essas regiões ali são regiões de escudos cristalinos. É interessante entender que nessas regiões a gente encontra normalmente uma grande presença de reservas naturais, de minérios, e elas são importantes para a gente, mas é para a gente falar daqui a pouco. Continuando aí, o restante do território brasileiro, já que a gente não tem dobramento moderno, é composto das chamadas bacias sedimentares. Destaque para a bacia sedimentar do Paraná, com a presença de solos de terra roxa, solos basálticos, solos de origem vulcânica, tá, galera? É claro que de milhões de anos atrás, no processo onde a Pangeia ainda estava se transformando, se dividindo, mas essa é uma história para a gente contar em outra aula. Basicamente é isso que a gente tem enquanto formação geológica do Brasil. Nós temos escudos cristalinos e bacias sedimentares. É comum, por exemplo, você encontrar em bacias sedimentares petróleo, gás natural, carvão mineral, são recursos naturais que você encontra em regiões de bacias sedimentares também, tá? Então, ó, dividido o Brasil em 36% de escudos cristalinos, 64% de bacias sedimentares, isso dá totalidade do território brasileiro do ponto de vista geológico, tá? Tá aí de amarelo claro as regiões de rochas sedimentares, como a bacia sedimentar do Paraná, a bacia sedimentar do Maranhão, a bacia sedimentar amazônica, para você poder ter uma noção geral de como está dividido esse território do ponto de vista da geologia. Continuando, pessoal, nós temos as formas de relevo no nosso território e a gente vai encontrar montanhas, que a característica principal da montanha são altitudes elevadas. Justamente por isso, todos os pontos mais altos do planeta são regiões de montanhas, tá? Então, no território brasileiro, a gente não vai encontrar muitas montanhas, porque a gente vai ver daqui a pouco o território brasileiro, ele não é um território muito alto, se você considerar as principais altitudes mundiais, tá bom? Mas a montanha está em destaque ali, ó, você pode estar vendo ela em destaque, é essa região mais alta, que está de marronzinho ali, cercada pelas depressões absolutas e relativas. Na geologia, elas são consideradas formações relativamente novas. E como o território brasileiro, a gente já vai falar, ele é antigo, nós não vamos encontrar esse tipo de formação aqui no território brasileiro. Mas planaltos é uma coisa comum, tá, galera? O que é um planalto? É um relevo com predomínio de processos erosivos, delimitados por declives, grandes quedas, grandes descidas, abruptas descidas, tá? Está ali em destaque do lado da planície e do lado da depressão absoluta, o planalto, que é uma forma de relevo muito comum no nosso território, marcado inclusive por muitas ondulações. Regra geral, galera, apesar de existirem algumas exceções, nós temos planaltos cristalinos e sedimentares. O que são os planaltos cristalinos? São os de maiores altitudes e formação em serras que a gente tem no nosso território, tá?
Então, os cristalinos, que têm rochas cristalinas em sua predominância, são os mais altos, e é comum de encontrar regiões serranas nesses planaltos no território brasileiro. Já os planaltos sedimentares, eles são mais baixos, têm menores altitudes e a gente encontra formações como chapadas. A gente tem várias chapadas no Brasil, como a Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, são exemplos de terrenos de planaltos sedimentares, tá, galera? Que são diferentes dos planaltos cristalinos. Continuando aí, chegamos à planície. E diferentemente do planalto, que é marcado pelo declive, nos terrenos que a gente tem, na planície tem terrenos planos com predomínio de sedimentação, com aclives em suas bordas, né? Essa subida, que nem sempre é muito tranquila, mas você tem subidas nas bordas no final das planícies, que dão acesso normalmente a regiões de planaltos, tá bom? Então tá ali a planície do lado do planalto para você poder estar observando. Em geral, estão entre 0 e 200 metros de altitude. Então, normalmente no território brasileiro, essas planícies não vão ultrapassar os 200 metros de altitude. Vamos ver agora a depressão. Existem dois tipos de depressão como forma de relevo, que é a depressão absoluta, que é aqueles terrenos que estão abaixo do nível do mar. Você vai ver ali que tem uma linha tracejada, que seria o nível do mar. Essa depressão absoluta é um terreno que está abaixo não só do relevo que está ao redor, mas também do nível do mar. No Brasil não temos nenhum tipo de depressão absoluta, tá, galera? Nós só temos as chamadas depressões relativas, que são formas de relevo que são mais baixas que o relevo ao redor, porém acima do nível do mar. Então a depressão relativa ela está acima do nível do mar, a depressão absoluta ela está abaixo do nível do mar. Lembrando que no território brasileiro só encontramos depressões relativas, tá, pessoal? Terreno mais baixo que seus terrenos adjacentes seria a depressão relativa, enquanto a depressão absoluta seria terreno abaixo do nível do mar, tá, galera? Galera, a gente fica por aqui agradecendo, claro, a sua audiência e a sua paciência. Essa é só a primeira aula falando sobre o relevo. A gente vai falar de outros fatores que envolvem não só o relevo, como outras dinâmicas que a gente tem na geografia do nosso dia a dia. E é claro, faça aquele convite. Você gosta desse tipo de assunto, você quer entender um pouquinho mais da geografia, se inscreve então no canal, ative o sininho das notificações e vem com a gente, vem com Geografia em Pauta, pautar o seu dia a dia com um pouco de geografia. Obrigado e até a próxima. Fui!